E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar sobre as coleções A Saga do ou A Saga da, materiais que são lançados aqui no Brasil pela editora Panini Comics. Eu vou listar aqui quais são as sagas que atualmente saem aqui no Brasil e quais já deixaram também de ser publicadas. Começando pela DC Comics, nós temos a saga do Batman, que é mensal, a saga do Superman, que se eu não me engano é bimestral, a saga da Liga da Justiça, a saga do Flash, a saga da Mulher Maravilha, a saga dos Novos Titãs. Então nós temos 6 títulos de A Saga do, da DC Comics, publicada pela editora Panini. Pela Marvel Comics nós temos a saga do Homem-Aranha, a saga dos X-Men, a saga do Demolidor, que chegou ao final na edição número 16, a saga dos Vingadores e agora a mais nova saga que foi anunciada, que é a saga do Wolverine, que vai partir basicamente do final da coleção histórica Marvel do Wolverine, que se eu não me engano foram lançadas 12 edições, estou falando aqui de cabeça, mas enfim. Bom galera, eu particularmente estava acompanhando todas essas edições, mas chegou um momento que eu tive que começar a me questionar. Estava valendo a pena? Será que realmente era interessante colecionar todas essas sagas? E aí que eu decidi simplesmente começar a cortar várias delas, ainda que eu comece outras. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês o porquê dessa minha decisão. Vamos lá, galera. Começando aqui pelas publicações da DC Comics, a saga do Batman, ela já está alcançando a queda do morcego, publicação que já saiu em 3 volumes pela própria editora Panini Comics. Então é um material que eu já vou deixar de lado, não vou continuar. Eu até pensei, pelo menos durante o período da queda do morcego, dentro da publicação saga, eu paro de pegar e depois eu reinicio novamente. Ainda há essa possibilidade. Mas aí eu comecei a refletir, nós temos aí, várias edições do Batman sendo lançadas e que saíram também pela editora Eagle Moss, que são as histórias mais importantes do Homem-Morcego. De uma forma ou de outra, eles acabaram ganhando encadernados. E aí eu vou ficar acompanhando algumas histórias que são sofríveis, que não tem lá tanta qualidade, só por mero colecionismo. Eu fiquei também olhando, para os espaços que eu tenho aqui e, galera, o negócio tá lotado. Então a parte, de onde guardar os meus quadrinhos também está começando a influenciar nessa minha decisão de parar com algumas publicações da saga do, enfim, Outro ponto pertinente, obviamente, é a questão financeira. Precisa de bastante grana, para comprar cerca de 11 coleções. Mas vamos voltar aqui em relação agora à saga do Superman. Essa eu pretendo continuar comprando. A saga do Superman, ela vai trazer as primeiras histórias desde lá do pós-crise e tem muitas edições e arcos de histórias que não ganharam encadernados e que particularmente eu gosto, seja por uma questão nostálgica, seja porque eu realmente queria ter essa publicação no formato melhor do que foi o formatinho da editora Abril Jovem. Então eu pretendo continuar com a saga do Superman, pelo menos até a morte do personagem, que foi já lançado em 2 edições muito caprichadas da editora Panini e também naquele ônibus, Em relação à saga da Liga da Justiça, essa eu já parei. E eu não entendi porque a Panini deu um salto tão grande em relação ao final da fase do Grant Morrison e do Mark Waid, onde se inicia a saga da Liga da Justiça, para a fase do Brad Meltzer, que na minha opinião, galera, é tão sem graça, eu acho fraco. Ainda que tenha pessoas que gostam, até vieram falar, Fernando, não é tão ruim assim, conta com os desenhos do brasileiro Ed Benes e tal. Sinceramente, galera, eu acompanhei essa publicação dentro da mensal da Liga da Justiça que saiu aqui no Brasil pela editora Panini e eu realmente não vi nada demais, achava até meio chatinho os arcos de histórias que eram criados pelo Brad Meltzer e nem a arte do Ed Benes, que não acho que ele está no seu melhor momento, inclusive, durante esse run da Liga da Justiça,
acaba salvando a publicação. Mas aí também é gosto de cada um. Eu particularmente queria ver a fase posterior à do Grant Morrison, aí sim eu daria continuidade nessa publicação. Mas como houve esse salto, e eu particularmente não me interesso por essa fase, já abandonei a publicação. Aí nós temos a saga do Flash. Essa é uma outra publicação que eu gostaria muito de ver num formato mais caprichado, que vai trazer aí o run de Mark Waid. Essa publicação eu vou continuar acompanhando, até porque o Flash não é um personagem que ganha exatamente vários encadernados aí contendo arcos de histórias em relação às suas melhores fases. Então é uma oportunidade aí de acompanhar realmente uma das melhores fases do personagem. Mais uma saga DC Comics é a saga dos Novos Titãs. Essa fase do Geoff Johns, que saiu no Brasil dentro da mensal dos Titãs, publicação da editora Panini. E galera, essa fase realmente é muito bacana. Talvez ela só fique atrás, né, do clássico de Marvel Wolfman e George Pérez. Então eu gosto demais desse run do Geoff Johns e eu pretendo dar continuidade à saga dos Novos Titãs até o final do Geoff Johns. Depois, o que vier, mesmo assim, eu não vou continuar. E por fim, nós temos a saga da Mulher Maravilha por John Byrne, que aqui no Brasil saiu meio picotada pela editora Abril Jovem. Então a oportunidade de ler o run, né, do grande mestre John Byrne é essa. Eu não li, né, nem na época da editora Abril Jovem e estou mais aqui pelo nome John Byrne do que efetivamente pela qualidade ou por um eventual saudosismo da história. Eu nem posso dizer para vocês se é espetacular, se é mediano, se é ruim. Eu ainda vou ler a publicação e aí sim eu vou ter, né, realmente a noção da qualidade da história. Então basicamente, galera, em relação às publicações da coleção A Saga da DC Comics, eu vou permanecer com Superman, Flash, Mulher Maravilha e Novos Titãs. Eu vou parar com a saga do Batman e já parei com a saga da Liga da Justiça. Isso já vai dar um certo alívio aí para o meu bolso. Agora falando da Marvel Comics, nós temos 5 coleções da saga começando aqui pelo Homem-Aranha. Eu comecei a refletir, falei, pô, Homem-Aranha é um dos personagens mais importantes do mundo dos quadrinhos, é um dos que mais ganha publicações, inclusive encadernados, com histórias especiais, arcos fechados, praticamente tudo, se não tudo de mais relevante e de melhor qualidade do personagem já foi lançado. Por que eu vou ficar lendo algo que vai variar ali entre o bacana, bem legal, né? O Homem-Aranha mantém uma média interessante, para algo mediano ou até mesmo fraco? Vocês lembram que a Salvat, ela chegou a lançar uma coleção do Homem-Aranha, que infelizmente ela não foi concluída. E vários arcos de histórias que me interessavam, eu acabei comprando. Não comprei toda a coleção porque tinha muita porcaria ali no meio. Eu até fiz um vídeo, né, falando sobre essa coleção do Homem-Aranha. Fui xingado, porque como assim o Homem-Aranha não tem tanta história assim para sustentar uma coleção tão grande? E não tem, pelo menos se a gente considerar, né, uma nota de corte de qualidade realmente boa. Se você ficar trazendo história mediana, um feijão com arroz ali sem graça, aí obviamente vai ter, mas aí qualquer personagem vai ter. Então, basicamente, eu me pus, né, a pensar que eu já tenho as principais histórias do Homem-Aranha no formato encadernado, com arcos de histórias, tudo bonitinho. Então, foi o momento de passar a faca aí na saga do Homem-Aranha. Em relação à saga dos X-Men, é o mesmo pensamento. É um grupo que tem muitas publicações encadernadas. O melhor, né, dos X-Men já saiu no formato caprichado, seja pela Salvat, seja pela Panini. Enfim, a gente tem realmente o melhor dos mutantes. Ainda assim, tô lá eu comprando X-Men edição definitiva, que já vai alcançar a saga dos X-Men. E aí eu me pus a pensar, para que eu vou dar continuidade? Sendo que a fase mais importante, a mais clássica de Claremont e John Byrne já saiu trocentas vezes nos mais diversos encadernados. Além disso, eu também estou comprando as maiores sagas dos X-Men, que são realmente muito importantes, que acabam ali mudando o status quo, né, de diversos personagens, sem falar de outras obras.
Então eu também vou dar um encerramento em relação à coleção dos X-Men. Já a saga do Demolidor, ela foi encerrada, né, no volume 16, trazendo ali toda a fase da Inocente, e eu particularmente me dou por satisfeito. Obviamente, existem outros leitores que gostariam da continuidade, mas galera, é uma fase fraca, verdadeiramente fraca, todo mundo concorda. Eu sei que existe o lado saudosista, eu inclusive, caso houvesse uma saga do Incrível Hulk, eu ia querer tudo, independente se fosse bom ou ruim. Mas a Panini, ela precisa pensar no retorno financeiro, uma empresa privada. E com certeza o Demolidor, que já não vinha vendendo assim tão bem, chegasse numa fase realmente fraca, ia queimar o personagem. Então, se eventualmente, e a Panini diz que há essa possibilidade de voltarem com a saga do Demolidor, eles têm que pensar num momento onde o personagem realmente tinha uma qualidade dentro da sua publicação. Chegamos na saga dos Vingadores e eu particularmente tenho um tom nostálgico em relação a essa publicação. E os Vingadores, se a gente considerar essas fases aí dos anos 70 e 80, não tem tantos encadernados assim. Agora a Panini até está se movimentando, né? A gente teve pela editora Salva, a saga do Korvac, tem aquela outra que é um arco de histórias bem legal, que envolve vários vilões metendo a porrada no Hércules, deixando ele lá comatoso e tal. Mas os Vingadores, durante esse período aí, eles não têm assim tantas publicações. Então é a oportunidade aí de eu ler, né, esses runs num formato com melhor qualidade. Então realmente eu acho que vale a pena e eu pretendo continuar aí com a saga dos Vingadores. Por fim, nós temos, né, o que foi anunciado e que já está chegando aí nas mãos dos colecionadores, que é a saga do Wolverine. Nós tivemos a coleção histórica Marvel do personagem, com cerca de 12 edições, e a Panini ela vai continuar, ainda que traga, parece que algumas histórias repetidas nesse primeiro volume da saga do Wolverine, em relação ao último volume da coleção histórica Marvel. E é uma fase realmente bem legal, que vai trazer o Larry Hama com o Mark Silvestre, e eu pretendo acompanhar pelo menos durante aí algumas edições. Depois eu vou ver se realmente vai valer a pena ou não. O Wolverine até tem alguns encadernados importantes, desde lá do Chris Claremont com o Frank Miller, passando por algumas coisas mais recentes do Mark Millar, com o Joe Romita Jr., mas desse run, que é considerado um dos melhores do personagem, realmente não tem tanta coisa num formato encadernado, bonitinho e tal. Saiu pela editora Abril em formatinho, e até outros runs que são interessantes do personagem saíram dentro de mensais da editora Panini. Assim, eu pretendo colecionar essa saga do Wolverine, mas eu não sei durante quanto tempo. Depois ele vai passar por uma fase que não é assim tão interessante. Portanto, em relação às sagas da Marvel que saem pela editora Panini, eu vou parar com a do Homem-Aranha, parar com a dos X-Men, a do Demolidor já parou, e vou continuar com a saga dos Vingadores e a saga do Wolverine. Então, considerando aqui, eu vou continuar com 6 das 11 que estão sendo lançadas atualmente. Então, basicamente, galera, esse é o resumão aí dos meus motivos para parar, né, com as publicações saga. Questão financeira, questão de espaço e também, né, de custo-benefício. Se eu já tenho as fases mais importantes de vários desses personagens, por que eu vou ficar acompanhando ali aquelas histórias que não são assim tão interessantes? E você, quais sagas vocês estão acompanhando? Pretendem aí parar com algumas ou vão simplesmente comprar tudo e que se foda? Basicamente, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!